pela vida que Ele deu a cada um de nós que estamos aqui, pela saúde, que nos propôs a condição de estarmos nessa noite. Louvo a Deus pela vida do irmão Gilmar Seringueiras, que está ali, irmão Custódio, irmã Luísa, a família, irmã Laura e todos nós que estamos de casa. Que Deus seja louvado pelas nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos tomar o versículo de número 9. Primeiro a Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Preste bastante atenção. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode sentar. Meus queridos irmãos, eu quero que todos vocês voltem atenção para mim nesta noite, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Essa noite eu quero falar um pouco com vocês sobre a ira de Deus. Sobre o quê? A ira de Deus. 1, 2, 3. A ira de Deus. Ficou algo bonito. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. A ira de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a ira de Deus. Embora eu sei que esse tema ele tem uma abrangência muito grande, se nós formos falar sobre a ira de Deus e queremos esvaziar o assunto, nós precisaríamos aqui de pelo menos uns 2, 3 dias para pegar todo o conteúdo sobre a ira de Deus, trazer uma clareza conforme seria necessário para nós compreendermos este assunto. Porém, eu quero fazer aqui o que nós chamamos de simples, um resumo desse assunto, a ira de Deus, e eu quero que vocês foquem atenção em mim 100% agora. Ninguém conversa, ninguém vai beber água no banheiro, ninguém vai morrer sem beber água no banheiro por meia hora. 40 minutos no máximo, a pregação termina. Então foque atenção em mim, para ninguém depois sair dizendo: não entendi nada do que ele pregou. Então foque atenção em mim, fica olhando para mim o tempo todo, você não vai conseguir entender. Preste atenção. Paulo, ele deu início ao trabalho do Senhor na cidade de Tessalônica, que é a cidade do qual ele está escrevendo essa carta. Tessalônica era uma cidade da Macedônia que se tornou a principal metrópole e também acabou se tornando a capital da região da Macedônia, uma cidade de em torno, segundo o comentarista John MacArthur, nos dias do apóstolo Paulo ali, a cidade tinha em torno de 200.000 pessoas. Uma cidade de 200.000 pessoas é o quê? 3, 4, uns 4 rolinhos de bora, né? Aproximadamente 3 para 4 rolinhos de bora. Não é uma cidade pequena. Então, irmãos, o que acontece? O apóstolo Paulo ele fez 3 viagens missionárias. Quantas viagens? 3 viagens missionárias. E na sua segunda viagem missionária, meados aí em torno do ano 50 depois de Cristo, em torno aí de 20 anos depois que Cristo havia sido crucificado na cruz e ressuscitado, Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária, quando de repente, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9, diz que Paulo está numa cidade por nome de Troade. E quando Paulo está na cidade por nome de Troade, ele tem uma visão. E nessa visão, o texto bíblico nos diz que Paulo vê um varão, um homem macedônico,
ou seja, da região da Macedônia, que lhe aparece em uma visão e diz para Paulo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo não está sozinho, Paulo está acompanhado nesse momento de Silas e Timóteo. Então está Paulo, Silas e Timóteo nessa viagem. E aquela visão lhe aparece na cidade de Troade, dizendo: atravessa a Macedônia, atravessa do outro lado do mar e venha nos ajudar. De imediato, Paulo ele entende que Deus está convidando ele para uma missão na região da Macedônia. E o texto bíblico nos diz que imediatamente Paulo se levantou, atravessou o mar e entrou para a região da Macedônia e começou a percorrer pelas cidades e chegou em uma cidade por nome de Filipos. Paulo chega na cidade por nome de Filipos e ali ele se instala por um tempo e começa a pregar o Evangelho de Cristo. Atos capítulo 16, nós temos o relato da pregação de Paulo em Filipos, que começa na beira do rio com a mulher com o nome de Lídia. Paulo começa a pregar ali para aquela mulher. Dali ele vai para sua casa e pega um lugar de oração e começa a evangelização da cidade de Filipos. E Paulo, logo então, ele arruma um problema com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, aonde Paulo vai expulsar aquele espírito, e através da libertação daquela jovem, a cidade se revolta, principalmente os homens de grande poder desse tipo, que usavam aquela jovem para ganhar dinheiro através das suas adivinhações. E a revolta deles é tão grande que pegam Paulo, e a Bíblia diz Paulo e Silas. Eu não sei o que aconteceu com Timóteo. A mesma coisa acontece no livro de Daniel. Vai 4 jovens para Babilônia, e a Bíblia diz que 3 foi para a fornalha, e Daniel não diz o que aconteceu. A mesma coisa acontece com Timóteo. Vai Paulo, Silas e Timóteo. A Bíblia diz que Paulo e Silas vai para a cadeia. Timóteo, eu não sei o que acontece. Mas o certo é que Paulo e Silas vai para a prisão. Vocês conhecem o texto, mas eles apanham, e perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos escutavam. Eu fico pensando, quando eu vejo isso, perto da meia-noite, Paulo e Silas dentro da cadeia, haviam apanhado, a costela deles estava quebrada, amarrada em um tronco, e eles estão ali cantando hinos de louvores a Deus, e a Bíblia diz que os outros presos estão ouvindo. Você sabe o que me chama a atenção? Que em Atos 16, verso 9, quando Paulo recebe a visão do varão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos, o texto diz que Paulo entendeu que Deus estava lhe convidando para fazer uma missão na região de Macedônia. Mas quando ele chega em Filipos, que ele começa a pregar e a obra começa a acontecer, ele é preso, chicoteado, apanha, e dentro da cadeia, o texto diz, Atos 16, versos 31 e 32, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos escutaram. O que isso quer nos dizer? Eu quero só colocar uma cereja no bolo aqui, mas já volta para o texto. O que isso quer nos dizer? Que Paulo e Silas estavam convictos da obra que Deus tinha com ele na região da Macedônia. Paulo e Silas estavam convictos de que ele estava ali para cumprir uma missão chamada por Deus. Paulo e Silas estavam convictos que mesmo dentro da cadeia, aquilo que estava acontecendo com eles era parte da obra que Deus tinha com eles naquela região. Por que Paulo entendia assim? Porque lá atrás, quando ele teve a visão do Troade, o texto diz que Paulo entendeu que o Espírito Santo lhe estava convidando para a missão. Se você não entendeu, eu vou explicar. Quando o Espírito Santo nos convida para uma missão, nós devemos entender que mesmo que seja rindo ou chorando, aquilo faz parte da missão. Mesmo que seja com lágrimas ou com sorriso, aquilo faz parte da missão. Mesmo que seja aplaudido ou chicoteado, aquilo faz parte da missão. Paulo estava preso, Paulo estava chicoteado, Paulo estava subindo dores, Paulo estava escorrendo sangue, mas ele estava cantando e orando. Sabe o que é isso? Ele estava dizendo: o chicote, a cadeia, a prisão, a humilhação, o sangramento faz parte da missão do Espírito Santo que entregou a minha mão para fazer. Eu me lembro de Salmo 127, versículo 5, que diz que aquele que semeia ou que leva a boa semente
sofrimento faz parte da nossa carreira. Às vezes a gente precisa entender que essas lágrimas que são derramadas fazem parte do nosso trabalho. Quando você está apanhando, quando você está derramando sangue, quando você está sofrendo, quando você está chorando, não é sinal que o teu ministério está parado, é sinal que o teu ministério está passando pela fase de aperfeiçoamento. É sinal que o teu ministério está em fase de crescimento, porque dentro da cadeia, quando Paulo e Silas chorou, ele não converteu os coitados da ponta da linha da cidade, não. Ele não converteu os olhados, drogados de ponta de linha, não. Quando ele cantou a coroa da cadeia, o próprio carcereiro, que é a maior autoridade do mundo, orou para me batizar. E não só ele, mas a Bíblia diz em Atos 16, que toda a sua família desceu as águas do batismo. Por quê? Porque Paulo entendeu que a cadeia fazia parte do seu ministério. Mas, meus queridos, prestem atenção, porque esse relógio não para. Paulo prega ali, Paulo sai de Filipos, ele é solto, passa por mais algumas cidades, capítulo 17, verso 1. Paulo chega na cidade de Tessalônica, a qual é a cidade que estamos falando a respeito dela, na carta que ele escreveu. Chega em Tessalônica, uma cidade, repito, de 200 mil habitantes ali. De Filipos à cidade de Macedônia, nós temos em torno de 170 a 170 quilômetros de distância. Paulo saiu, irmão, não dá para falar sobre isso aqui, eu quero falar sobre a Bíblia de Deus, mas imagina o sofrimento do apóstolo, quebrado, apanhou, saiu dali todo arrebentado, e andou em torno de 170 quilômetros a pé, para pregar a Macedônia. É fácil? É fácil, irmão, senhor? Ser quebrado, derramando sangue, todo arrebentado, com marca por corpo afora, e andar 170 quilômetros a pé para pregar a palavra de Deus. Hoje, quando você fala para o irmão vir para o culto de moto, de carro, de carona, já dá um trabalho danado. Se tiver 3 cultos na semana, vem nenhum, quando mais vem 2. Paulo e Silas e Timóteo andou 170 quilômetros, não era banho de saúde, não, é todo arrebentado, todo quebrado, todo lascado, o corpo todo dilacerado. Além de apanhar bastante, ainda passou a noite dentro do chão duro da prisão, no meio do sofrimento, mas ainda andou 170 quilômetros a pé para o nome de santificado. Escute-me aqui, queridos. Salmo 122, verso 1 diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia vai dizer do Salmo de número 20, se não me foge da memória, verso 8 e verso 10, ele vai dizer, vale mais na tua presença, porque eu que em qualquer outro lugar. Sabe o que é isso? Pessoas que ainda sabem valorizar o nome do Senhor, pessoas que ainda sabem dar valor à presença de Deus, pessoas que ainda sabem valorizar a casa, o tabernáculo, o lugar da habitação, o lugar da glória de Deus. Paulo e Silas andou 170 quilômetros, porque ele sabia que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma tem mais valor. Quando você entende isso, você não coloca obstáculo para fazer o que Deus manda, você não coloca barreira para fazer o que Deus manda, você não coloca papai na estrada, você faz como Paulo e Silas. Eu estou preso, eu estou apanhado, eu estou quebrado, eu estou lascado, eu estou muito assustado, mas eu vou colocar o meu pé na estrada, porque aquele que me chamou é fiel para cuidar da minha vida, aquele que me chamou, ele não falha. A Bíblia diz que assim como os mortos estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo, e ele diz: deixe que não dormirá, em quem postergará o guarda de Israel, aquele que te guarda não dorme, aquele que te protege não dorme. Quando você acredita nisso, não tem nada que atrapalhar para você fazer a obra de Deus. Paulo desce para Tessalônica, prega em Tessalônica, ganha muitas almas ali, mas como já era de costume de Paulo, ele já estava acostumado a apanhar, e aí ele apanha de novo, perseguido de volta. Ele pega as pressas, sai de Tessalônica e desce para uma cidade de nome de Bereia. Ele, Silas e Timóteo estão em Bereia, pregam também em Bereia. Nasce uma outra perseguição gigantesca em Bereia. Pegam Paulo de noite, às escondidas, e manda Paulo embora de Bereia. Ficando ali Timóteo e Silas em Bereia, Paulo desce para a cidade de Atenas, prega em Atenas, e de Atenas Paulo sai e desce para a cidade de Corinto. Enquanto Paulo está fazendo todo esse percurso, que vai levar em torno de 1 ano para isso acontecer, desde a sua ida a Tessalônica até ele chegar
chegar e estabilizar-se em Corinto. Leva um período de um ano. Nesse período de um ano, a igreja dele começou em Filipos, lá onde ele apanhou, lá onde ele foi fazer na cadeia, aquela igreja está crescendo. Presta atenção. Paulo está seguindo o seu trajeto, está seguindo a sua viagem, está pregando em outros lugares, e a igreja de Filipos está crescendo. A igreja de Tessalônica também está crescendo. Paulo está fazendo a obra para lá, e ali está crescendo. Sabe o que nós aprendemos com isso? Enquanto você está cuidando da obra de Deus, Deus vai dando crescimento para aquilo que você já plantou. Além de 1 Coríntios, quando Paulo escreve acerca do seu ministério de Apolo, ele diz: quem é eu e quem é Apolo? Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento. Ali Paulo saiu de Filipos, Paulo saiu de Tessalônica, Paulo foi para Bereia, foi para Atenas e foi para Corinto, mas Deus se responsabilizou por dar o crescimento da obra. Entendeu uma coisa? O teu trabalho é plantar, o teu trabalho é plantar, o teu trabalho é plantar. Deixa que o crescimento quem dá é Jesus. Deixa que quem vai a obra é Jesus. Segue em frente plantando, aquele que leva toda a semente, andando e chorando, vai voltar com os olhos, sabe por quê? Porque você andou chorando e plantando a semente, e Deus andou atrás do crescimento, fazendo prosperar, fazendo crescer, fazendo dar fruto. Entenda uma coisa: você vai na frente plantando, o meu Deus vai trabalhando atrás. Você vai na frente semeando, o meu Deus vai trabalhando atrás. Você vai na frente evangelizando, e o meu Deus vai atrás salvando. Você vai na frente pregando, e o meu Deus vai atrás transformando. E a obra de Deus cresce, louvado seja Deus. É assim que funciona a obra do Senhor. Paulo passou, pregou, apanhou e foi embora. Aí quando Paulo desce de Bereia para Atenas e de Atenas para Corinto, Silas e Timóteo permanecem em Bereia. Sabe o que acontece? Timóteo e Silas vão retornar à cidade de Tessalônica, aonde Paulo tinha pregado o evangelho e saído de lá por causa de perseguição. Timóteo vai lá, vê como está a igreja em Tessalônica, retorna e Atos 18, verso 5, Silas e Timóteo encontram com Paulo na cidade de Corinto. Quando ele encontra, Paulo quer saber a notícia da igreja de Tessalônica e de Filipos, e ele recebe a notícia. Recebe a notícia quando você pega o primeiro capítulo da carta de Paulo a Tessalônica, a primeira carta. Paulo escreve o capítulo inteiro para elogiar a igreja de Tessalônica, dizer: eu estou feliz, eu estou alegre pelo trabalho de vocês, pelo crescimento, pela desenvoltura, pela forma que vocês têm estado, pelo amor que vocês têm, pela fé que existe em vocês. Sabe o que é isso? Paulo, em outras palavras, está dizendo: eu plantei aí já tem um ano e eu fui embora, mas eu recebi notícia de que a semente ainda está dando fruto. Eu recebi notícia de que Deus fez a obra de dar crescimento. Presta atenção, meu irmão. Ele passou semeando e foi embora, mas ele ficou sabendo, no meio da obra que você semeou, no meio da perseguição, no meio da luta, no meio da prisão, no meio do sofrimento, sim, você já fica sabendo, aquela obra que você deu 170 quilômetros, todo temprano, toda raçada para fazer ela, não tem jeito, fica sabendo que você pode até ir para lá, você pode ter o seu pastor dela, você pode ter o seu pessoa mais importante para ela, você pode ter o seu alguém que está acompanhando de perto, mas o teu Deus está crescendo, o crescimento, ele está grande, ele está florida. Presta atenção, irmão, você não precisa ser reconhecido por ninguém, o que você precisa é plantar e deixar Deus ser glorificado. Você passa plantando, alguém nem sabe que você plantou, mas tem alguém dizendo: a obra está crescendo, Deus colocou a mão e está prosperando, então já você passou plantando. Presta atenção. Paulo escreve o primeiro capítulo da carta, agora eu vou entrar no tema do site. Paulo escreve o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, elogiando a igreja pelo seu crescimento. No segundo capítulo e terceiro também, Paulo começa a descrever o sofrimento do seu trabalho. Como foi difícil os dias que esteve em Filipe e em Tessalônica. O sofrimento, as perseguições, as lutas e os problemas que ele passou para fazer a obra. Ele começa a descrever isso, e depois ele encerra dizendo: estou com saudade de vocês. A minha vontade, o meu desejo é ver vocês. Eu quero voltar aí. A coisa mais gostosa, irmãos, é você poder ver o fruto do seu trabalho. A coisa mais maravilhosa é quando você tem a oportunidade de voltar atrás e ver o fruto do trabalho que você plantou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé.
E a Bíblia diz assim que os homens que receberam as promessas de Deus, todos eles morreram na fé, porém não alcançaram a promessa, vendo-as de longe. Sabe o que é isso? Nem sempre nós vamos ver o trabalho na nossa mão. Nem sempre nós vamos viver para conseguir ver o fruto do nosso trabalho. Mas fica tranquilo, pode morrer na fé, pode descansar tranquilo, porque naquele dia, quando você chegar lá, Apocalipse 22, verso 12, está escrito: eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo para pagar cada um segundo as suas obras. Se você morrer aqui, se alcançar a promessa, se der fruto do seu trabalho, se tiver prosperidade daquilo que você semeou, fica tranquilo, quando você chegar no céu, lá em cima, Deus vai te mostrar o quanto o teu trabalho foi produtivo. Deus vai te apresentar o teu galardão e dizer: a tua semente não foi em vão, o teu trabalho não foi em vão. 1 Coríntios 15 e versículo 52 está escrito: meus irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque um dia Deus há de nos recompensar. Paulo, no capítulo 2 e 3, diz: eu tenho desejo de voltar aí para ver vocês. No capítulo de número 4, estou caminhando para a gente terminar. No capítulo de número 4, versículo 1 a versículo 12, Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, exortando eles a se manterem fiéis. Preste atenção, olha para gravar, senão se perde a mensagem. A se manter fiéis a Deus. Paulo diz: olha, irmãos de Tessalônica, sede fiéis, andai em honestidade, fazer o que é justo, o que é certo, sede imitadores meus, servi com fidelidade, fazer o bem, aborrecer o mal, andai em conformidade com a verdade, não vos corrompeis, andeis conforme a palavra que eu vos tenho ensinado. Versículo de número 13 a versículo 18 do capítulo 4, Paulo muda sua mensagem. Após ele ter mandado do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 4 uma exortação à fidelidade, à santidade da igreja, versículo 13 a versículo 18, ele diz: irmãos, outra coisa eu quero dizer para vocês, acerca daqueles que já partiram, que já morreram, os irmãos que aceitaram a fé com vocês, mas já partiram. Eu não quero que vocês fiquem entristecidos quanto a eles, como aqueles que não têm esperança de nada e se entristecem. Não fiquem preocupados, não fiquem entristecidos, porque uma coisa eu vou dizer para vocês: o Senhor ressuscitou dos mortos, e assim também Ele tornará a trazer com Ele aqueles que morreram. Ele diz no versículo 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com o som de trombeta, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18, ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sabe o que ele está dizendo? O nosso consolo é saber que um dia Cristo vai voltar. O nosso consolo é saber que aqui é sofrimento, aqui é dor, aqui é angústia, enfermidade, problemas, aflições, perseguições, mas o nosso consolo, a nossa esperança é saber que um dia o teu Deus vai chorar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós, a igreja que estiver viva, seremos arrebatados daqui, para encontrar o Senhor nos ares, e para sempre nós estaremos com o Senhor. Aleluia! Quando o Senhor Cristo, essa esperança, levante a mão. Quando você realiza essa esperança, no nome de Jesus, a terra não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, a eternidade não é aqui. João capítulo 14, verso 3, Jesus disse: não se preocupe com essa oração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu foremos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Também Jesus está dizendo: aonde eu estiver na eternidade, tem lugar para você, tem lugar para você, tem lugar para você. Junto com o Pai, tem lugar reservado para você. Oh, aleluia! Esse mundo há sofrimento, há tristeza, há angústia. Esse mundo, as dores querem nos afligir, as perseguições, os problemas, as angústias querem nos sufocar. Mas nós temos de Deus com esperança.
Como diz Romanos capítulo 8, verso 18, eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Sabe o que ele pode estar dizendo? O problema aqui pode ser grande, mas o maior que ele seja, ainda não dá para comparar com a glória que Deus tem revelado para nós. A sua glória aqui pode ser grande, mas ainda nem se compara com o tamanho da glória que Deus revelou para você. Se você acredita, levante a mão de Deus em nome de Jesus. Se você acredita, levante a mão de Deus em nome de Jesus. Enxuga suas lágrimas do rosto, porque há um lugar de glória te esperando. Há uma casa celestial, aonde ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque não é apenas uma tristeza em nós, mas para sempre nós cantaremos santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Quantos amigos vão cantar no céu de Deus ainda? Quantos estão levando esse momento para cantar no céu de Deus? A promessa de Deus está acontecerá. Jesus está voltando para renovar a sua igreja e nós cantaremos o hino da vitória e o grande coral, dizendo que é santo para todo sempre, santo para todo sempre. É o nome do Cristo que morreu e ressuscitou para Jesus. Aleluia! Eu estou sentindo algo de Deus me envolvendo aqui no estudar. Eu não estou normal, minha carne está tremendo. Eu tenho meu corpo agora de carne, conversei com Deus e eu disse: Deus, hoje eu quero algo diferente, porque nós precisamos estar cheios. A glória de Jesus se aproxima, a glória está prestes a ser arrebatada. E ninguém congelado, desviado, fracassado, não vai subir, só vai subir na suíte, e tiver nossas lamparinas acesas, não sente na reserva, ao preparado, então irmãos e irmãs dessa noite, vamos nos encher do Espírito Santo, vamos nos encher da glória de Deus, vamos nos encher da presença do Espírito, para que quando Deus do Senhor, nós podemos subir no corpo dos seus ares. Calabacana, subiando que abaixo. Levasuri devemos ministrar, devemos ministrar a glória de Deus sobre a tua vida, o Senhor Espírito do céu, aonde você está agora, levanta a sua mão para ministrar sobre você, o Senhor do Espírito Santo, que não vem te enchendo, cheia de sofrimento, cheia de decepção, cheia de glória de angústia, Senhor, cheia do Espírito Santo dessa noite, deixa o Espírito Deus te mover, deixa o Espírito Deus te mover, deixa a glória de Deus te mover, dá lugar à glória de Deus, esquece o sofrimento, porque daqui a pouco as flores ficarão para trás, e não tem milagre, você apenas vai cantar, muito não se importa, porque Jesus está voltando. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Calando de Deus, levantando de Tomás, levantando a minha parede do nenhuma carga. O Espírito de Deus quer renovar a nossa alma nessa noite. Você não é filho da perdição, você não é filho da ira, você é filho do Cristo, filho do ressuscitado, você é filho do Deus da eternidade, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o teu poder, ele te comprou com sangue e parede da pegada do céu. Você está preparado, e não é a graça, mas o poder, porque a minha vida virá e não
Eu vou sentir o Espírito de Deus envolvendo nessa noite. Eu não estou normal, eu estou sentindo a obra do céu. A glória de Deus me envolve. E a glória de Deus me envolve, eu também te envolve nessa noite. E você vai ser aquele renovado, cheio da graça de Deus nessa noite. Aleluia! Irmãos do céu, eu estou sentindo algo poderoso de Deus aqui. É uma noite diferente, o Espírito Santo está nos enchendo de graça, de misericórdia, de força, de poder. Porque os nossos dias são maus, os nossos dias são turbulentos, mas a mesa de Cristo não pode fraquejar, a mesa de Cristo não pode enfraquecer. Levanta-te, Deus forte, desperta, porque já vem a tua luz e a glória de Deus vem nascendo sobre ti. A glória de Deus vem nascendo sobre ti nessa noite. Desperta de Deus os nossos e levanta. Cristo vai te resplandecer, Cristo vai te alegrar, Cristo vai te fortalecer, porque o céu de glória te aguarda. Aleluia. Meus queridos, quando Paulo termina de escrever, capítulo 4, verso 13 a 18, sobre a volta de Cristo, Paulo começa o capítulo 5, versículo 1 a versículo 5, escrevendo sobre a diferença entre aqueles que estão aguardando a vida de Cristo e aqueles que estão andando desapercebidos. Paulo começa o capítulo 5 mostrando a diferença entre aqueles que estão aguardando a vida do Senhor e aqueles que estão andando desapercebidos. Para quem estava no culto de quarta-feira vai se lembrar que eu mostrei com clareza essa distinção. Paulo diz assim que aqueles que estão desapercebidos, capítulo 5, verso 3, ele diz que antes de dizer a paz e segurança. Só que quando eles disserem a paz e segurança, Paulo diz, lhe sobrevirá repentina destruição. Como a grávida que está prestes a dar à luz, assim lhe vem a dor de parto. Assim também virá sobre eles e eles não escaparão. Preste atenção. Paulo, no versículo 4 e 5, ele vai dizer, mas vós, os salvos em Cristo, não está em treva para aquele dia pegar vocês de surpresa. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que não estão preparados serão surpreendidos com esse momento. Aqueles que não estão com a vida no altar terão surpresa. Aqueles que estão deixando para a última hora estar surpreendidos. Eu estou falando para a última hora pela manhã que o problema das 5 virgens loucas é porque quando Jesus, o noivo, voltou, elas não estavam no local, elas tinham saído. Saíram por quê? Saíram para comprar azeite. Por que saíram para comprar azeite? Porque elas levaram pouco azeite, porque acharam que o noivo viria cedo. Mas o noivo veio meia-noite. E como o azeite era pouco, faltou azeite, elas saíram para comprar. E na sua saída o noivo chegou e elas foram surpreendidas. Sabe o que é isso? Pessoas que deixam para se preparar em cima da hora. Pessoas que ficam aguardando o último momento. Pessoas que esperam pelo último suspiro. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu tomo uma decisão, amanhã eu luto, amanhã eu recebo, amanhã não. Amanhã não tem tempo, amanhã só pertence a Deus. Aquelas 5 virgens esperaram depois, e quando elas vieram depois, já era tarde demais, a porta estava fechada e não tinha mais como entrar. Assim também Paulo está dizendo, aqueles que não estão preparados, eles estão esperando paz e segurança, ou seja, tranquilidade. Jesus não vai voltar, esquece isso, deixa isso para depois, não é tempo para isso não vai ser agora, ainda está cedo demais. E Paulo diz, quando eles disserem isso, eles serão pegos de surpresa, porque nesse momento é que Jesus vai voltar. Mas quando eles vão, porém, irmãos, não está em terra para aquele dia pegar você de surpresa. Sabe o que ele está dizendo? Quem está atento, quem está preparado, não
Escute isso, eu quero ver agora. Depois que Paulo faz essa distinção, ele volta no mesmo assunto que ele havia tratado lá no capítulo 4, versículo 1 a 12. Ele começa novamente a exortar e dizer: irmãos, sede sóbrios, vigilantes, toma o escudo da fé, toma o capacete da salvação, fiquem preparados, estejam atentos. E aí, quando você diz para alguém fazer alguma coisa, tem que existir um porquê daquilo. Se eu disser: irmãos, eu quero que vocês venham aqui amanhã não é dia de culto, vocês vão me perguntar o quê? Para quê? Por que vir amanhã? Porque quando você diz algo para alguém, aquilo carece uma explicação. E Paulo, depois que fala da volta de Jesus, fala sobre as dores de parto do versículo 5 do capítulo 5, do versículo 3 do capítulo 5, ele volta a dizer: irmãos, depois de tudo que vocês já ouviram, que Jesus vai voltar, que ele vai vir nas nuvens, que ele vai nos arrebatar, que tudo isso vai acontecer, ele diz: lembra do que eu já vos falei, sede fiéis, sede preparados, estejais atentos. Mas por que, Paulo? E no versículo 9 que nós vemos, ele responde: porque Deus não nos predestinou para a ira. Sabe o que ele está dizendo? A razão pelo qual vocês têm que estar preparados é porque a ira de Deus vai vir e vocês não podem participar dela. A razão pela qual vocês têm que estar preparados é porque a ira de Deus vai chegar. E quando a ira de Deus chegar, vocês não podem ser participantes dessa ira. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Sabe para que vocês têm que ser santos? Para vocês não serem condenados na ira de Deus. Sabe por que vocês têm que ser fiel? Para vocês não ficar na ira do corpo. Prestem atenção, eu quero terminar em rápidas palavras. O que é a ira de Deus? A palavra ordem, em grego, ordem. O que é a ira de Deus? É o pagamento da dívida. É o castigo pela dívida contraída. É o nervosismo, a raiva de alguém porque ele fez totalmente ao oposto do que você queria. É quando você manda alguém fazer alguma coisa, ele faz totalmente ao oposto do que você mandou. Sobe a ira no seu coração. É isso que a ira de Deus que Paulo está dizendo. É o nervosismo, a ira, o estresse de Deus por causa da desobediência do Senhor. Preste atenção. Salmo de número 7, verso 11, está escrito que Deus é um juiz justo, que ele se ira todos os dias. Sabe por que Deus se ira todos os dias? Porque todos os dias tem pessoas pecando, fazendo ao contrário da vontade de Deus. Todo dia tem pessoas fazendo o contrário do que Deus quer, e isso acende em Deus a ira. Prestem atenção, Eliseu. O que é que produz a ira de Deus? Colossenses capítulo 3, verso 5, Paulo diz: fugir da prostituição, da imoralidade, dos comportamentos desleais, as paixões infames. Versículo 6 de Colossenses 3, ele diz: porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe o que ele está dizendo? A ira de Deus, ela vem por causa do pecado. A ira de Deus, ela vem por causa do pecado do ser humano. O pecado do ser humano produz em Deus raiva, ira, estresse. E aí, quando produz a ira de Deus, preste atenção, ela é comparada na Bíblia como um copo que produz algo dentro para ser bebido ou derramado. Preste atenção. Quando você pega Salmo de número 75, verso 8, está escrito assim, ó: na mão de Deus há um copo, ou um cálice, segundo as traduções em português. Há um cálice cujo vinho ferve, e ele dará aos moradores da terra para beber suas próprias festas. Isso é o que o salmista está escrevendo. Quando você pegar Apocalipse capítulo 16, verso 1, diz assim, ó: e foi dado aos 7 anjos, que tem os 7 copos, ou as 7 taças da ira de Deus, para derramar essa ira sobre a terra. A ira de Deus na Bíblia fala-se de algo que está sendo ajuntado dentro de um copo, de uma taça, dentro de algo recipiente. Preste atenção. A ira de Deus é produzida pelo pecado. Na mão de Deus tem um copo. À medida que nós pecamos, o nosso pecado vai se tornando um líquido de ira dentro desse copo que está na mão de Deus. Prestem atenção. E como essa ira vai sendo ajuntada? Romanos capítulo de número 2. Capítulo de número 2.
Romanos capítulo de número 2, versículo de número 5 diz que por causa da riqueza do vosso coração, em tesouras ira para o dia do juízo. O que é entesourar? É amontoar, é guardar, é fazer com que se ajunte. Sabe o que Paulo está dizendo? O pecado produz a ira de Deus, e essa ira, à medida que o nosso coração se endurece, ela vai sendo entesourada, guardada, amontoada. Sabe o que ele está dizendo? Quando você peca, na mão de Deus começa a se ajudar a ira pelo pecado que você cometeu. Só que aí a Bíblia vai dizer assim, ó, 1 João 2, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos o pecado, a Bíblia diz em Provérbios 28, 13: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A ira de Deus foi produzida porque pecamos, mas quando a gente confessa e deixa essa ira, ela é derramada fora, ela é esquecida. Mas porém, pelo endurecimento do coração, Romanos 2,5, ela é amontoada. Ou seja, quando eu endureço o coração, diz: eu não vou me arrepender, eu não vou confessar, eu não vou voltar atrás, eu não vou me endurecer, eu vou me trancar. Deus está falando, mas eu vou fingir que não estou escutando. Deus está usando, mas eu vou fingir que não estou ouvindo. Eu sei que é comigo, mas eu vou fingir que é com outro. Eu sei que é para mim essa palavra, mas eu vou fingir que não é para mim. Eu vou até dizer que eu conheço a vida do irmão fulano, da irmã fulana, aquela mensagem é para ela, mas eu sei que é para mim. Mas eu vou me endurecer, eu vou me trancar, eu vou fingir que não é para mim, eu vou ficar como se aquilo não me tocasse. Aí Paulo diz: quando você faz isso, a ira de Deus, ao invés de ser derramada, ela vai ser amontoada, aumentada, guardada. Guardada para quê? Ainda no capítulo 2, versículo 5, Romano responde: para o dia do juízo. Preste atenção, o que é o dia do juízo? É o dia do julgamento de Deus sobre essa terra. Apocalipse capítulo 6, verso 16 diz assim, ó: e diziam aos montes e rochedos: caia sobre nós e nos esconda do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Versículo 17 de Apocalipse 6 é escrito: porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Sabe o que é isso? O dia da ira de Deus vai chegar, e aqueles que endureceram o coração e não se arrependeram dos seus pecados, a ira de Deus está guardada para dar a eles naquele dia. A ira de Deus está guardada, conservada, para derramar sobre eles naquele dia da ira. E o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, ele diz: eis que aquele dia vem ardendo como um forno, e todos os soberbos e todos que cometem iniquidade serão como palhas. E o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará nem raiz e nem ramo. É o dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus é o dia que Deus vai prestar contas com aqueles que não serviram a Deus e com aqueles que diziam servir a Deus, mas tinham o coração endurecido e não se arrependiam dos seus pecados. Com aqueles que ainda que estavam na igreja, que conheciam a palavra de Deus, que conheciam o Evangelho de Cristo, como diz Mateus 7, 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos daquele dia dirão: Jesus disse, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome eu expulsei demônio. Jesus vai dizer abertamente: apartai de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aquele que endurece o coração, que não se arrepende, ele não recebe o perdão de Deus. A ira de Deus fica guardada para o dia do juízo. Só que aí Pedro, estou terminando agora, 2 Pedro capítulo 2, verso 9, Pedro diz assim, ó: mas Deus, Ele sabe proteger, conservar, reservar o justo da tentação. E também Ele sabe guardar o injusto, o ímpio, para o dia do fogo eterno do castigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus sabe fazer duas coisas. Primeiro, você que é fiel, que quebranta o coração, que se arrepende, que pede misericórdia, Ele é fiel e Ele pode te guardar.
Mas aquele que endurece o coração, que não busca de Deus a misericórdia, ele está dizendo, Deus também vai guardar a ira para tratar com ele naquele dia. Eu estou terminando. Paulo diz que nós devemos ser fiéis. Por quê? Porque nós não fomos destinados para a ira. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmãos, nós precisamos ser fiéis. Por quê? Porque no dia da ira nós não seremos pagos com essa ira. No dia da ira, se formos fiéis, nós não seremos tomados com essa ira. Irmãos, esse momento de ira será um momento sem igual da história da humanidade. Um momento ímpar que nunca teve outro igual. Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus diz assim, porque haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Sabe o que é isso? O momento da ira será um momento ímpar. Nem o dilúvio, com aquele tanto de gente morrendo nas águas, não foi tão feio quanto o dia da ira de Deus. Nem a destruição de Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre descendo do céu, será tão feio quanto o tempo da ira de Deus. Nem a primeira e segunda guerra mundial, com aquela matança horrível que aconteceu, não se comparará com o tempo do castigo da ira de Deus. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 9, versículo 6 diz assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirão deles. Sabe o que é isso? Um tempo onde nem a morte é capaz de tirar o homem do sofrimento. Um momento de dor, de angústia tão terrível, que nem a morte será capaz de resolver o problema da humanidade. Será um momento de angústia, de dor, de sofrimento, um momento de penalidade, aonde o homem vai saber que não valeu a pena brincar com o seu Criador, aonde o homem vai ver na pele que não valeu a pena querer discutir com o seu Deus. Gálatas capítulo 6, verso 7 está escrito, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele cevará. Nesse momento o homem vai entender que com Deus ninguém se brinca, que com Deus ninguém pode. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Naquele dia ele pagará o preço, seja rico, seja pobre, seja importante, seja desprezado, seja congregado, seja simpatizante, seja obreiro, seja pastor, seja quem quer que seja. Naquele dia vai ter que encarar a ira de Deus. O dia da ira de Deus vai chegar. O homem está aprendendo a brincar com o seu Criador. O homem está se brincando com fogo ninguém se brinca. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, e aonde ele passa ele vai consumindo. Quando ele vier para trazer ira sobre a terra, volte em Apocalipse 6,17, quem poderá resistir? Quem poderá escapar da ira de Deus? Os homens buscarão a morte, Apocalipse 9,6, não acharão, desejarão morrer. Sabe o que é isso? O homem, quando se vê oprimido, se vê imprensado, se vê agitado, sabe o que o homem faz? Marra uma corda no pescoço e se mata, se lança no precipício. É assim ou não é? Quando o homem entra no desespero, não sabe o que fazer, a agonia toma conta do coração, ele se joga no precipício, ou marra uma corda no pescoço, pega uma arma e dá um tiro na cabeça. Mas o livro de Apocalipse está dizendo, naquele dia, quando a angústia bater no homem, que ele tentar se matar, a morte vai fugir. Que ele tentar morrer enforcado não vai dar certo. Que ele tentar não morrer com um tiro na cabeça não vai dar certo. Ele tentar se morrer se lançando no precipício não vai dar certo. É o dia que não terá para onde ninguém fugir da ira de Deus. Quando o homem afronta com alguém, ele fica com medo de ser preso, com medo de apanhar, com medo de ser esmagado. Sabe o que ele faz? Ele dá um jeito de se matar. Você lembra na época das guerras? Quando um país invadia o outro, que a pessoa descobria que ela ia morrer, o que ela fazia? Dá um jeito de se matar antes dos inimigos chegarem. Porque sabia que quando os inimigos chegassem, ia ser atrocidade. Então era melhor eles se matarem rapidamente e morrer sem dor. Pensa comigo e lembra da cena de um homem que está morrendo no incêndio de um carro. Ele pede atordoadamente, dizendo, atira na minha cabeça e me mata. Pelo amor de Deus, não tira na minha cabeça, porque é melhor morrer com um tiro que é instantâneo do que ser queimado aos poucos pelo fogo. Sabe o que é isso? O homem arruma meios para se escapar do sofrimento. Mas Apocalipse 6,16 pergunta, é chegado o grande dia da ira do Cordeiro. Quem poderá resistir? Quem poderá escapar? Quem poderá fugir? Isaías
não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. O homem terá que entender que de Deus ninguém escapa. O homem terá que entender que aqui na terra ele compra o outro com dinheiro. Ele compra as autoridades com dinheiro. Ele faz barganha com os homens. Ele barganha com a liderança da igreja. Ele barganha com a liderança política. Ele barganha com a liderança civil. Mas com Deus não existe barganha. Ninguém consegue comprar Deus. Naquele dia o outro terá que encarar a ira de Cristo sobre a terra. Alabaçuca, Galábia, sobre de quebra, sai. Polecado, sobre, vacica, Galábia. Mas é nesse momento que Paulo diz, irmãos, vamos ficar firmes e ser fiel, porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para a salvação. Sabe o que ele está dizendo? Se nós formos fiéis, a ira não vai nos atingir. Amém. Se nós formos fiéis, a ira não vai nos tocar. Romanos capítulo 8, verso 20 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não obedeceu da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aqueles que forem fiéis. 1 Tessalonicenses 1:3 diz: esperarmos no céu a seu Filho, a saber Jesus, aquele ressuscitou dos mortos, que nos livra da ira. Sabe o que é isso? Enquanto o mundo está caminhando para encarar a ira de Deus, a igreja está esperando a volta de Jesus para ser tirada daqui e escapar da ira de Deus que será derramada sobre essa terra. Mas ele já disse que a igreja vai ficar aqui para esse momento. Se alguém quiser ficar aí, problema dele. Mas 1 Tessalonicenses 1:10 diz que nós estamos esperando Jesus para nos livrar. 1 Tessalonicenses 5:9 diz que Deus nos desviou para essa ira. Apocalipse capítulo 10, verso 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que é difícil sobre a terra, para tentar aqueles que habitam aqui. Verso 11 diz: serviu até a morte e da-te-ei a coroa da vida. Se der a mão do Senhor, Jesus, sobre a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. A ira do Cordeiro será derramada como a taça de Deus que jorrará sobre essa terra. Será um momento ímpar da história da humanidade. A Covid foi feia. Você quer ver feio o que está pela frente? Eu me lembro de um pastor que ele dizia sempre: eu não acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da ira de Deus. Mas quando ele viu a Covid, todo mundo preso dentro de casa, pessoas morrendo, sendo levadas ensacoladas de carro cheio, ele disse: tem misericórdia, eu não quero ficar para a ira de Deus. Disse: então fica, você não queria ficar. A igreja não ficará para este momento. A igreja será arrebatada antes da ira. Nós não aguardamos a ira de Deus, nós aguardamos Jesus que vem para nos livrar dela. Antes que a ira de Deus seja derramada, primeiro a igreja de Cristo será arrebatada aqui. Ai, eu sou de Deus, e a nossa única. João vai ter no capítulo 6 a ira de Deus ser derramada. Capítulo 6 de Apocalipse. João vai ter a ira de Deus ser derramada sobre a terra. Mas no capítulo 4, versículo 1, ele diz que ele viu uma porta aberta no céu. Uma coisa como de governo que dizia: sobe aqui e eu te mostrarei o que brevemente vai acontecer. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele vê 24 anciões assentados no trono. Ele diz: eu tenho os 24 anciões. É as 12 tribos de Israel, juntando os 12 apóstolos do Cordeiro, representando a igreja
estamos preparados, Jesus está voltando. Enquanto nós estamos preparados, Jesus está voltando. A ira de Deus vai ser derramada. Quando o mundo disser a paz e segurança, não vai vir a grande destruição. A ira de Deus, a ira do Cordeiro, mas nesse momento a igreja vai estar na eternidade, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Glorifica a Deus porque você não foi destinado para a ilha, meu irmão. Glorifica a Deus, meu irmão, porque você não foi destinado para a ilha. Meu irmão, glorifica a Deus, porque quando começou você passar pela ilha, a Bíblia diz em João 3:16 que quem não crê em Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece, mas aquele que crê não será condenado, mas terá a vida eterna. Glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. O céu te aguarda, as nações celestiais te esperam. Jesus está voltando e nós iremos cantar o hino da vitória da eternidade. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou tirar esse telefone daqui, que eu quero orar com vocês essa noite.